tempão. Mauro Lopes, vamos ter uma conversa boa aqui. Quando você foi embora, quando você ficou de férias, a gente discutiu aqui os ataques de Maurício de Souza. Lembra? Aquele jogador de sim, vôlei sim. Homofóbico, né? Foi denunciado e tal. E agora, no dia 21 de fevereiro, ou seja, essa semana, começou a circular nas redes bolsonaristas, lá aquele povo do gabinete do ódio, um vídeo de um cara que eu não tinha a menor ideia de quem fosse, porque assim, é uma dessas pessoas que faz o seu trabalho dentro da escola, aquele professor que ninguém vê porque faz um trabalho muito bem feito, né? E professores bons, a gente sabe que eles são invisibilizados, né? Porque eles estão muito mais em fazer a produção em sala de aula do que tá dando close, né, lá no YouTube. Professor não é influencer, a gente precisa dizer isso aqui várias vezes. Professor é outra coisa, né? E esse cara chama Matheus, ele é um professor de sociologia e ele estava ministrando uma aula dentro do seu curso, da sua grade, que a gente ainda pode, apesar da ponte para o passado, né? A gente já falou disso aqui, desse projeto do novo ensino médio, que a gente sabe que é um erro, né, dentro do campo da educação, e esse professor estava lá tentando fazer o seu trabalho numa perspectiva de reduzir o preconceito e a violência contra, provavelmente, seus alunos LGBTs. O que a rede bolsonarista fez? Um aluno grava o professor em sala de aula e joga isso lá no grupo dos coleguinhas. Sempre tem um paizinho raivoso que está atento ao que está acontecendo para poder fazer esse monitoramento. É o famoso escola sem partido. E aí, para a gente conversar sobre isso, eu convidei duas pessoas muito queridas. Uma delas é uma militante sapatã, professora incrível, gostosíssima, e foi presidente da ABE, da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que agora chama outra coisa, e ela vai explicar. E a outra foi minha orientadora no curso de especialização em gênero e sexualidade, que é uma figuraça. Ela foi uma das primeiras a fazer essa discussão de Lula e LGBT. Então, uma mulher que sabe muita coisa. E também o professor Matheus Santos, para a gente ter essa conversa aqui a quatro. Chega para cá, professor Matheus. Desculpa, Mauro, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar quem embarca quem. Você já embarcou, pronto, está resolvido. Oi, Matheus, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico muito agradecido pelo espaço que vocês estão dando até para a gente colocar o outro lado dessa história, né? Porque são milhões de pessoas repercutindo algo que é só o nosso trabalho. Então, fico muito agradecido mesmo pela oportunidade. E já quero de antemão agradecer aqui a todos os meus alunos que estão dando toda a força, todo o apoio nesse período. Estou junto com vocês e vamos tocar essa conversa. Espero que para poder ajudar o pessoal a entender o papel do educador e da educação nesse processo que a gente está vivendo agora, nesse processo histórico. Maravilhoso. Chega para cá. Eu adorei você com esse jeitão de rabino, essa barba de rabina. Eu adorei. Muito legal. Obrigado. Bruna Irineu, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, dependendo de onde a gente estiver, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Oi, Mauro, Sara, Matheus, super alegria estar aqui. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, né, para a gente conversar tanta coisa necessária. Bacana. Ô, Bruna, você está falando de onde mesmo? Porque o povo vai achar que a gente vive aqui só no Sudeste. Hoje eu estou em Buenos Aires, mas eu sou professora em Cuiabá, chique, né? Que chique, Sara. Buenos Aires? Convidados internacionais. Aqui. Sim. Que legal. Mas eu geralmente estou em Cuiabá. Que bacana. Não é tão quente, né, quanto Cuiabá aí. Sim. Silvinha, chega para cá você também. Silvia Guião, que é essa que eu te falei. Essa aqui é problematicíssima, Mauro Lopes, que é essa que faz a ideologia mesmo. Silvia! Olá, Sara. Olá, todo mundo. Que alegria, Sara. Que saudade de você. Oi, Bruna. Prazer, Matheus, Mauro. Tudo bem?
Tudo bem. Você fala de onde? Rio de Janeiro? Eu estou no Rio agora. Mas tá. Você, Matheus, exatamente de onde está falando? Eu falo de Jaguariúna, aqui de São Paulo, do ladinho de Campinas. Perfeito. Fui uma vez num rodeio lá em Jaguariúna, passei um frio, mais um frio na arquibancada, negócio absurdo, assim. Sara, você fala de onde, querida? Nova York, Paris, Roma? Hoje, excepcionalmente, estou em Marte, curtindo os homens daqui, que são verdes. Cabo Frio. Cabo Frio. Então, aí tá aí. São Paulo, Buenos Aires, Rio, Cabo Frio, Jaguariúna. Tamo aí. É isso. Valeu. Brasil, assim, um pedaço do Brasil. Ô, Mauro, olha aqui, então. Bruna, eu vou começar com isso. Você foi presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que hoje é chamada de Estudos da Homotranscultura. E aí você passa isso para uma representante trans, a professora Jaqueline Gomes de Jesus, que já esteve aqui conosco, inclusive, né, Mauro? E já falou toda da ABER, mas eu queria iniciar te perguntando o seguinte: o que é o grande legado da sua gestão e que é repassado para essa nova gestão com relação aos estudos da homocultura? O que é isso e como que isso pode me ajudar? Eu que sou cis, hétero, branca, normativa, não tem nada a ver com vocês que são LGBTs. Bem, primeira coisa, acho que nem todo mundo conhece a Associação Brasileira de Estudos da Homotranscultura, a ABET. A gente chamou ela de ABE durante muito tempo, e agora a gente está chamando ela de ABET. Isso foi uma aprovação recente em uma assembleia nossa. A associação tem um pouco mais de 20 anos e ela congrega pesquisadores e pesquisadoras Brasil afora que se dedicam a pensar questões de diversidade sexual, diversidade de gênero, em conexão com debate de raça, etnia, classe social, enfim, questões que nos interessam, né? Então, são pesquisadores que, de alguma forma, têm uma relação com a população LGBTQIA+, seja sendo também população ou alguma conexão por um interesse de estudo, né? Então, é uma associação que, quando ela surge no início dos anos 2000, o campo de estudos de gênero e sexualidade, ele tinha uma configuração muito distinta do que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem, assim, uma diversidade de sujeitos políticos em cena, a gente tem, com a ampliação e a interiorização das universidades, né? Também a questão das políticas afirmativas, a gente também tem uma outra cara na universidade pública. Então, a gente tinha um cenário ali no início dos anos 2000, onde pesquisar esses temas era algo, assim, muito raro, né? Não era todo mundo que estava atento, muitas vezes a gente era considerado, assim, pesquisando um tema menor nas nossas áreas de conhecimento. Então, um grupo, né, em sua maioria mais relacionado à área de linguística, no eixo Rio-São Paulo, vai se reunindo e organizando um congresso, né, e vai congregando pessoas de outras áreas que também se sentiam assim, um pouco solitárias ali, produzindo sobre esse conhecimento. E, bem, essa história depois do início dos anos 2000, especialmente com o surgimento do Brasil sem homofobia, né, da primeira política específica à população LGBTQIA+, no Brasil, o impacto da criação de coordenação de diversidade e inclusão, por exemplo, dentro do Ministério da Educação, enfim, toda essa configuração, né, vai dar uma outra cara para o campo, né, seja no campo em si ou também no espaço da universidade pública, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, né? E a gente demorou 20 anos para eleger a primeira presidenta lésbica, né? Que sou eu. Sim. Então, a gente demorou bastante, né? E vem depois de uma presidenta que é travesti, né? Que é Luma. Exato, isso. É Luma Nogueira, né? Andrade é a primeira presidenta, né, travesti. Depois vem a minha,
presidência, né? Pesquisadora lésbica, e agora a Jaqueline Gomes de Jesus. Né? Sim. Então, acho que isso é um ponto, né? Em relação a legado, não sou muito dessa coisa do legado, mas eu acho que a gente tem uma relevância nesse sentido, né? Agora nós pegamos o início do governo Bolsonaro, todo o momento da pandemia, montar um congresso nessas condições, eu acho que a gente deixa uma marca, né? Porque conseguimos fazer, né? Sim. Silvinha, a gente tá falando, está tentando chegar, a gente está falando agora com milhares de esquerdistas, feministas aqui nesse canal. E aí a gente está tentando entender o seguinte, você fez um trabalho que foi muito bacana, acho que é sua tese, inclusive, né? Que você vai complexificar aí o Estado com a esquerda e vai falar de Lula. Por que tem o que está acontecendo entre nós que a gente parece que se odeia, parece que a gente se ama, mas parece que a gente está com problema e a gente quer dar com paulada na cabeça do coleguinha. O que foi isso que Mauro começou a falar aqui no início do programa e que Liane, inclusive, também ressalta posteriormente? Olha, Sara, eu olhei para aquela janela, né? A minha pesquisa que eu fiz durante o doutorado foi ali entre... eu comecei a pesquisa ali em 2007, 2008, ainda antes de entrar no doutorado, né? E fechei em 2013, 2014. 2014 eu defendi. Então, assim, foi uma janela muito particular que a gente viveu, né? E eu acho que enquanto a gente estava vivendo, a gente ainda não tinha exatamente essa dimensão, né? Acho que a gente vai perceber isso rapidamente depois, né? Assim, eu brinco que eu terminei a tese em 2014. O livro, né, que saiu como resultado da tese, foi lançado em 2018. E no lançamento do livro, as pessoas começaram a falar assim para mim, nossa, mas o seu trabalho é o retrato de uma época. Eu falei, meu Deus, como que tão rápido virou o retrato de uma época, né? A gente geralmente fala disso de momentos mais distantes na história. Mas é porque foi um momento político, social, em que muita coisa aconteceu muito rápido, né? E particularmente no que está relacionado aí a essa articulação política em torno de gênero, sexualidade, né, e raça também, de uma outra modo, né? Talvez mais trazer a discussão racial também mais nos anos mais recentes para dentro, incluindo mais, né, nesse campo do gênero e da sexualidade. Sim. E eu acho que a gente entrou num momento agora, um período tenso, né, de acirramento político, e é inevitável o surgimento de conflitos, né, e a tendência é piorar. A tendência é piorar ainda mais um pouco antes de melhorar, na minha opinião. Melhorar, sim, de fato, né, a médio, longo prazo. E eu acho que a gente tem um desafio aí que, além de prestar atenção, né, nas possibilidades de aliança e solidariedade, cooperação entre nós, entre os diferentes movimentos sociais, entre diferentes articulações políticas sociais, eu acho que tem um ponto que a gente, às vezes, não está muito acostumado a fazer, é que a gente vai ter que sustentar o conflito, Sara. A gente vai ter que sustentar o conflito entre nós. Não vai dar para fingir que nada está acontecendo, e não vai estar para produzir consenso o tempo todo. A gente vai ter que avançar apesar disso. Né? A gente vai ter que aceitar que de vez em quando a gente vai discutir, mas a gente tem que pensar no ponto de chegada, nem é no ponto de chegada, né? Na possibilidade de continuar caminhando em conjunto, né? Apesar e com os conflitos, né? Eu acho. Sim. Massa. Eu vou chamar o Matheus. Matheus, você vai sentir isso, tudo que a gente está falando aqui, de um modo muito direto, porque você, como eu, é professor do ensino básico, da educação básica. Para mim é muito novo esse negócio que essas duas mulheres aqui já estão acostumadas, que é o ensino, né, lá no 3º grau. A gente tem uma experiência aqui nessa educação básica, e isso, para a gente, por vezes, é muito violento, o modo como as coisas reverberam. Eu estou colocando aqui na tela, para a gente ver. Opa! Deixa eu ver se eu coloco aqui. Epa, cadê minha tela? Adicionar a transmissão, senão não vai, né? Isso aqui foi um post da Bia Kicis, que a gente sabe que é uma liderança da direita, e ela diz que há muito... que a escola deixou de ser um lugar seguro para os nossos filhos. Olha que lixo de aula. Por isso, homeschooling, que é o ensino domiciliar, a gente chama de educação doméstica, né? Porque é aquilo que a tentativa de fazer o que se faz com bicho,
e o movimento do Escola Sem Partido são tão combatidos pela esquerda. Bom, a gente sabe que essa mulher ela é uma pessoa extremamente equivocada, e eu estou colocando esse tweet dela, porque junto com Bia Kicis, Carlos Bolsonaro e mais um monte... Esse grupo que dissemina ódio, que fica por conta de encontrar, eles encontraram numa aula sua tudo que eles precisavam. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que estava acontecendo aqui, que aula era essa, o que aconteceu. Não, achei perfeita essa sua colocação, Sara. Quando eu vi o vídeo, enfim, depois circulando, depois de eu começar a racionalizar o que estava acontecendo, eu pensei exatamente isso. Nossa, eu dei de bandeja tudo que eles mais odeiam, que é um professor de escola pública tentando criar um pensamento crítico e falando sobre a diversidade de gênero. Mas, por um outro lado, a gente conseguiu... Bem, eu acredito que a intenção deles era criar medo, né? A questão da disseminação era criar medo. Para contextualizar essa aula, é uma escola pública do ensino médio, estadual, então a gente era do noturno também, então são alunos que trabalham o dia todo, chegam para estudar, chegam na escola, não tem malemar uma merenda, uma bolachinha, um pão para passar a noite, enfim. Já é todo um cenário complicado do convívio da escola. Só que a gente tem muitos alunos, alunas e alunos, com uma diversidade de gênero, uma diversidade sexual. Então, nós temos alunos trans, alunos que já pedem para usar o seu nome social e sofrem resistência por parte da instituição, por parte do professorado, por parte dos colegas. E é uma fase que os adolescentes eles estão constituindo uma identidade social, né? Se vendo enquanto alguém ali naquele ambiente e precisando entender o próprio comportamento e o comportamento do outro. E, sim, como você mesmo colocou, Sara, quando esse tema entra, a gente na escola pública, não sei, eu acho que na escola em geral, mas enfim, a minha experiência dentro da escola pública costuma discorrer para a violência, para algum tipo de violência, seja uma violência mais velada, um tipo de misoginia ali mais aceito no grupo da sala, ou até algo descancarado, um nervosismo, um xingamento, e ali uma transfobia mais explícita, ou dando nome às pessoas, aos alunos, enfim. Então... Não, e quando a gente chega a... Matheus, posso te sugerir uma coisa? Tira o microfone e fala direto. Vamos ver, está um pouco baixo o teu som. Tira, vamos ver. Tá um pouquinho baixo. Um pouco também. Melhorou muito. Pronto. Perfeito. Boa. Ô, Matheus, desculpa. Oi. Não, fica tranquilo, porque a intenção era exatamente essa. Eu acho que quando eu vi o seu caso, que foi repercutido, chega através da Bia Pagliarini, que também é uma amiga nossa, uma professora trans que está fazendo um trabalho muito grande, bonito, eu não acreditei. E aí eu te chamei, mas eu quero muito que você esteja aqui conosco, mas, ao mesmo tempo, eu quero que essas duas grandes doutoras que estão aqui, que são especialistas no tema, que discutem isso há muitos anos, levem também com você e para os seus alunos a posição de tantas pessoas do mundo, que é o que a gente faz, né, com relação a essas pesquisas. Silvinha ou Bruna, eu vou colocar aqui, e eu gostaria que você... Vamos desfragmentar desconstruir isso aqui, porque eu acho que é interessante. Bom, isso aqui é aquele mocinho lá de São Paulo, que a gente não quer dar ibope para ele, mas a gente quer desconstruir essa frase, né? Ele diz aí, escola não é um lugar para isso, para dar uma aula. O professor Matheus, ele estava dando uma aula e ele vai explicar o que é cis, o que é trans, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, é esta aula. E aí ele diz, a escola não é um lugar para isso, para impor ficções ideológicas nas cabeças dos alunos. Esse professor deve ser banido da rede de ensino. Ambiente escolar é local para ensinar e transmitir conhecimento, e não para promover a mutação psíquica na sociedade com ideologia de gênero. Eu li isso aqui 20 vezes para ver se tinha lógica. Me ajuda, Bruna. Eu acho que, Sara, o pânico moral é uma estratégia
que a gente já conhece, né? A gente que faz parte, né, dos movimentos feministas, LGBTQIA+. Esse tipo de fala, né, é uma tentativa de convocar, né, o imaginário social, né, a entrar em pânico, a entrar em colapso, né? Então, quando ele está usando a ideia de uma mutação psíquica a partir da ideologia de gênero, a própria ideia de ideologia de gênero né, é uma questão que a gente vem investindo, né, muito, discutindo, né, sobre como que ela se tornou um termo retórico, né, para disseminar o ódio, né, disseminar posições fascistas, né, e instituir, perdurar, né, com esse regime de norma, né, que não reconhece a diversidade sexual, a diversidade de gênero, né? Então, esse tipo de fala a gente desconstrói, assim, acionando elementos da própria educação, né? Então, se a gente pensa parâmetros curriculares, lei de diretrizes e bases, né? A gente vai entendendo que a escola é um lugar que não precisa estar restrita e nem deve estar restrita única e exclusivamente ao conteudismo, né? O conteúdo que as pessoas, né, que estão num campo conservador costumam trazer isso como, olha, tem que estar dando esse conteúdo, né? Eu me interesso por homens. Eu sou homossexual ou heterossexual? A sala de aula é transexual, mas eu sou uma mulher trans. Uma mulher trans. Perdão de colocar assim em cima, Bruna, porque a gente está tentando entender, assim, a gente discutiu isso aqui na terça-feira, não é, Mauro? A gente trouxe, a gente está repercutindo o manual anti-escola sem partido, a gente está falando disso, não é a censura, mas é a possibilidade. E aí eu volto à pergunta, né? Silvia, pode o aluno entrar na sala de aula, filmar o professor, criar essa estrutura, e o pior, ela pode ser utilizada por esse sujeito que deveria estar defendendo o direito desses alunos? Quer dizer, não tem uma coisa muito errada por aqui? Tem muitas coisas erradas nessa área, e é difícil a gente discutir, por exemplo, formas de controle com relação a filmagens, ou uso ou não uso de imagens e autorizações, acho que a gente pode ser uma armadilha para a gente também, né? O que eu acho que é muito importante a gente ouvir o Matheus mesmo, né? Assim, e como você disse, Sara, quem tem essa experiência mesmo com o dia a dia da escola. Porque, como a Bruna falou, né, o acionamento desses pânicos morais, né, ou seja, a criação dessas figuras ameaçadoras em torno de determinados temas ou determinadas populações ou sujeitos, não é novidade, né? Isso acontece historicamente em períodos de acirramento, conflito social e político, né? É usado como moeda de troca. E o que a gente tem, né, nessa cena aqui, né, além disso, o acionamento das crianças, né, essa figura também das crianças sendo usadas para promover esse tipo de falácia, essa ameaça moral às crianças, como se falar de gênero fosse, né, um bicho de 7 cabeças, quando falar de gênero é simplesmente discutir as hierarquias que são produzidas, né, e perpetuadas em torno, né, hierarquias entre o feminino e masculino que são perpetuadas na nossa sociedade, né, e mantém as posições de poder e as estruturas de desigualdade. Então, enfim, talvez seja legal o Matheus falar mais um pouco, né, da experiência e a gente volta. Bacana. Matheus, vamos lá, explica para a gente o que está acontecendo. Essa era uma aula do segundo ano, noturno. É uma aula que eu estava fazendo com todos os segundos anos, então é uma aula que foi aplicada para várias turmas, nos mesmos moldes, e aquela aula básica de a gente começar a dar noções de que gênero não é a mesma coisa que sexo biológico, fazer aquela separação para eles entenderem a identidade social, a Constituição. Então, eu estava trabalhando não só com um tema de diversidade sexual nesse dia, eu tinha trabalhado com vários temas, estava trabalhando com raça, classe e gênero. Mas é claro que, tendo em vista os problemas que a gente vem sofrendo de misoginia, de transfobia dentro da escola, principalmente com os nossos alunas e alunos que
estão ali nessa situação de violência escolar, porque é um ambiente que muitas vezes propicia isso, eu tentei criar um novo ambiente, um ambiente em que a gente dialogue sobre isso, em que a gente converse sobre isso, e a aula ali não está completa, né, mas o teor da aula, ela continua sempre no mesmo nível, no sentido de que eu não estava em nenhum momento individualizando, falando, tal pessoa age assim, você tem que aceitar, tal comportamento é bom. Não era isso, né? Em alguma medida, a minha aula era até um tanto quanto conteudista, no sentido de mais fazer uma descrição das nomenclaturas e tudo mais, e compreender isso, até por uma questão de convívio mesmo, também, entre os alunos, para você saber como você se comporta com o outro, como você se refere, enfim. Essa aula, não tive problemas em sala de aula nesse ano, embora eu já tive problemas em outros anos, a perseguição, lançamento de fake news, tentativa de desmoralizar os professores de humanas da escola, isso já vem acontecendo já há algum tempo, não foi desse ano. Então, também tem uma questão de você instigar esses alunos, né? Eu acho engraçado que o pessoal fala de que a gente está tentando manipular ou transformar a cabeça dessas pessoas, mas, poxa, esse aluno que está sofrendo um bombardeamento de informações, que ele não tem tempo para pensar, mas tem tempo para agir de uma forma ilegal como essa, e de expor e tudo mais. Então, quem que está fazendo essa atuação ideológica para cima dos alunos, né? Enfim, é um transtorno que acaba causando em geral. E eu só fico sabendo depois, eu não vi a situação sendo gravada ali na aula, continuei as aulas, foi tudo tranquilo. Porém, após esse vídeo ser divulgado, após esse fato acontecer, cria-se uma situação qual que é a palavra que eu posso colocar? De temor mesmo dentro da escola, de desconfiança, acho que é melhor dizendo, de desconfiança. E a relação de ensino-aprendizado, de ensino-aprendizado, pelo menos a minha perspectiva que eu tenho, é que ela precisa ter confiança. O aluno precisa ter confiança de que eu estou ali fazendo um trabalho sério, de que eu não estou tirando nada da minha cabeça, enfim, essas paranoias que andam colocando com relação ao educador. Então, eu sinto muito que está acontecendo uma desmoralização do papel do educador para a gente tirar mesmo, assim, uma tentativa dos meus alunos não perceberem que o que eu faço é um trabalho. E o que eu faço é um trabalho necessário socialmente, é um trabalho que a gente precisa para conseguir viver numa sociedade mais tolerante, mais igualitária, mais consciente, enfim. E é muito eu acho perigoso a gente estar nessa altura do campeonato, num país extremamente violento que precisa lidar com essas coisas, um professor se sentir coagido, ou um aluno se sentir coagido de debater esse tema. E... Enfim, eu fiquei pensando muito, o que eu faço? Eu dou minha cara, eu me escondo, e como que eu me coloco nesse turbilhão? E aí eu pensei, poxa, não é uma questão minha, pessoal, são dezenas de professores, milhares, centenas de professores sendo atacados, são milhares de alunos e alunas que estão sendo atacados. Se não fosse o meu vídeo, seria o vídeo de um outro professor, era o vídeo de algum professor que caísse na mão desses caras. A sorte ainda, se é que pode se dizer sorte, é que eu sou um homem branco, hétero, cis, assim, e aí, imagina se eu tivesse qualquer outra aparência... E isso é que é preocupante, isso é que é preocupante, porque a gente aqui até evita esse tipo de gente, mas o caso foi tão absurdo que eu me vi na obrigação, Bruna, de trazer um homem cis, hétero, branco aqui. Agora você pensa, que nível chegamos? Ô, Matheus, tem uma mulher preta massa que chama Bell Hooks, que ela diz o seguinte, lá num trecho do livro dela, aliás, desse livro aqui, ó, eu acho que é um livro bonitinho, que foi feito organizado pelo Fernando Cássio, que chama Educação contra a Barbárie. E aí, lá no último capítulo, ela vai falar sobre o Merlin, o mágico, né? E aí ela tem uma discussão, e ela diz o seguinte, que educação não é sobre o que as pessoas acham que tem que ser. Ela fala que educação é sobre cura e integridade. Educação é sobre empoderamento, libertação, transcendência, renovação da vitalidade da vida. É sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos e no nosso lugar, e o nosso lugar no mundo. Encontrar a si mesmo e o nosso lugar nesse mundo talvez seja uma das coisas mais difíceis que qualquer pessoa possa durante sua vida, saber o que está fazendo. Eu estou com 50, e eu estou tentando quase 50, quase. E estou tentando descobrir o que é meu lugar no mundo. Até hoje eu não sei se eu sou travesti, apesar de me reivindicar dessa forma. Mas estou tentando entender. Eu queria muito que Bruna
falasse um pouco sobre isso, sobre elas produziram um dossiê que problematiza muito do que você está apresentando. Silvia ou Bruna, quem começa? Acho que Silvia, né? Porque ela que coordenou o dossiê. Você está aqui só de presidenta, né, Bruna? Você é demais. Eu coordenei, mas, né, eu coordenei esse dossiê que foi lançado dentro da revista da ABET, né? Então, é um espaço fundamental aí que a ABET proporciona. Eu acho que eu vou tentar falar rapidinho do dossiê um pouco, mas antes eu queria fazendo o link com o Matheus, fica à vontade, isso mesmo. Eu queria fazer o link com o Matheus e com o que você falou, né, Sara, essa coisa de descobrir o seu lugar no mundo. Quando a gente, em sala de aula, fala de questões de gênero e sexualidade e provoca essas hierarquias que são tão naturalizadas na nossa vida, essas questões causam desconforto, né? Causam desconforto. E é para causar, né? Porque justamente é o momento de você se questionar. É isso mesmo? Não é isso que eu estou pensando que é natural? É isso mesmo? Eu tenho que aceitar determinadas situações? E esses desconfortos, né, é justamente do que os pânicos morais se aproveitam, né? São uma espécie de válvula de escape que é aproveitada politicamente para esses desconfortos. Por isso que eu tenho insistido nessa coisa de sustentar o conflito e o desconforto, porque quando a gente não sustenta, a gente cai em armadilha. Né? Bom, mas indo para o dossiê, o dossiê é uma proposta que surgiu do Cleiton Feitosa e do Vinícius Zanoli, né? Acho que é importante dizer isso. A ideia inicial foi deles, eu me integrei depois na organização, a convite deles, né? Por sugestão de Bruna também, que eles incorporassem uma mulher também na organização. E o dossiê ficou um dossiê bastante robusto, né? Ele se chama Participação Política LGBTI no Brasil. E a ideia era pensar em participação política no sentido muito amplo, né? Nós três, né? Eu, Vinícius e Cleiton, a gente há alguns anos já pesquisa a formação desse campo político em torno do que a gente chama de direitos LGBTI e investigamos essa relação entre política, gênero e sexualidade. E o que tem a ver, né, com essa discussão mais geral que a gente está fazendo aqui? É um dossiê que vai provocar justamente a ideia de política em sentido amplo e vai dar um panorama dessas discussões, um panorama de discussões nessa seara política, né, que foram construídas nas últimas décadas. São 16 artigos, 31 autores no total, porque tem muitos artigos em coautoria, acho que isso é legal destacar também, porque fala da dimensão coletiva de produção do conhecimento, e eu acho que tem aí um material muito robusto que a gente acha que traz, né? Eu tenho certeza que traz elementos e ferramentas muito interessantes para pensar, né? Questões de gênero e sexualidade política, as reações conservadoras, as possíveis articulações dentro da política mais institucional, mas também os arranjos políticos mais cotidianos que a gente faz na vida e que a gente observa nos movimentos sociais. E acho que é particularmente importante nesse ano, né? Nesse ano de disputa eleitoral, em que a gente vai ver o acirramento dos ataques misóginos, os LGBTfóbicos e esses discursos e as fake news e os negacionismos em torno que vão utilizar as controvérsias em torno de gênero e sexualidade para ganhar espaço político, né? Para viralizar o ódio nas redes. Porque essa conversa parece que ela é muito... Essa conversa parece não, ela é muito mais profunda do que isso que a gente fica tentando aqui dar uma pincelada, né? Que capa bonita, de quem que é, hein, o Bruno? É da Bayomi, que é uma companheira trans, né? Então ela nos cedeu essa aquarela, né? Que acho que fala muito do momento, né? E pensar participação política, pensar participação social, né? Acho que, além do primor assim, dos textos que compõem o dossiê, tem uma entrevista com o ministro Fachin, feita pela professora Jaqueline, que eu acho que é super interessante, as pessoas que tiverem interesse em visitá-la, né, em ler essa entrevista, né, vai tocar um pouco no ponto do Poder Judiciário e a participação política LGBTI, então acho que vale também a leitura. A REBE é uma revista da nossa associação que existe há 3 anos,
um esforço coletivo de muitas pessoas, né, como esses coordenadores e coordenadoras do dossiê, mas também todo um corpo de pareceristas, né, o conselho da revista, a diretoria atual. Então, com certeza, é um número muito interessante e importante para nós, né, no campo de estudos de gênero e sexualidade, e um esforço coletivo que merece ser reconhecido aqui, né, Sara? Bacana. Silvinha, eu te interrompi quando eu perguntei a capa para a Bruna. O que eu acho que é importante ressaltar também é que eu tenho repetido que, apesar desse momento horroroso que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que lembrar e exaltar que a gente... Eu falei no início sobre uma janela, né, que eu observei uma janela ali, dá a impressão de que eu entendo que essa janela fechou. Eu não acho que essa janela fechou, tá? Eu acho que a gente tem um legado que permanece. Eu acho que tem uma articulação política que foi forjada, um vocabulário político que a gente criou nos últimos anos, nas últimas décadas, e que abriu espaço para essas discussões na esfera pública, né? O que permite que o Matheus esteja na sala de aula falando desses temas com muita propriedade e tendo certeza de que é relevante você tratar esses temas na sala de aula. Bacana. Então, eu acho que uma das dimensões que eu acho que faz a gente lembrar disso, não esquecer esse legado e reproduzir, perpetuar esse legado, é a gente pensar na importância da história, né, do registro da história do que a gente já fez. E uma das dimensões que eu acho que ficou muito interessante nesse dossiê, e a gente não planejou isso exatamente, né, foi um dossiê de chamada aberta, e as pessoas enviaram os textos que foram avaliados por pares, anonimamente, é que a gente conseguiu, por exemplo, um conjunto de dossiês que falam da história do movimento, né, do que já foi o movimento homossexual brasileiro e hoje é o movimento LGBTQIAP+, do Nordeste, né? A gente tem artigos sobre Aracaju, Pernambuco, Piauí, Ceará. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que é para a gente destacar. Que trazem uma dimensão da história que não é muito tratada, né? Em geral, a gente fica no eixo Rio-São Paulo quando fala da história do movimento. E eu acho realmente que o dossiê também traz um conjunto de artigos um pouco fora do eixo, no sentido de abordar perspectivas e abordagens mesmo que geralmente não são destacadas. O primeiro artigo, por exemplo, ele se centra no protagonismo de pessoas trans na história do movimento, né? Apresenta uma leitura que traz as experiências de travestis e transexuais negras para o centro do debate da cena política LGBT, e faz essa articulação muito interessante entre raça, gênero e sexualidade. Isso também é uma coisa que a gente não via sendo feita, né, há pouco tempo atrás, né? As experiências trans ficavam um pouco de pano de fundo, um pouco para falar, olha como sofremos, olha como somos violentadas, mas não falava muito do protagonismo político, da atuação das pessoas trans, né? Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma dimensão interessante. A outra são outras leituras que a gente tem sobre o período da Constituinte, artigos que falam de coisas que ainda não foram debatidas sobre as tentativas de inclusão da vedação e discriminação por orientação sexual lá no texto 88. E também tem um conjunto de artigos que fala da política mais recentemente, da política institucional, né? Tem um artigo, por exemplo, que fala dos efeitos biopsicossociais das eleições de 2018 entre a população LGBT. Né, tem artigos abordando as consequências do neoconservadorismo e a produção das LGBTofobias no último governo. Mas também tem artigo falando das candidaturas LGBTI nos últimos anos, né, nas eleições municipais de 2020, por exemplo. Eu vou correr aqui com vocês, porque eu não posso deixar de colocar. Vou só mostrar uma coisa aqui de uma parceira nossa. Olha que bonito que Gisele Federici acabou de mandar. Eu vou aprender a falar esse sobrenome direitinho, mas é que eu fico lembrando das nossas autoras. Ela fez um trabalho bonito aí, falando de Bell Hooks, a gente citou Bell Hooks aqui, e aí eu vou convidar todos para acompanharem a página da 247, também no Instagram, para poder acessar isso lá nos stories. Mas eu vou pegar uma outra notícia aqui, que tem tudo a ver com o Matheus de novo, e tem tudo a ver com essa nossa conversa. Primeiro, eu quero dizer que uma das pessoas que repercutiu esse vídeo foi o seu vídeo, Matheus, incompleto, é bom que se diga, foi Maurício de Souza. Ele vai dizer o seguinte: vergonha, escola não é lugar para isso. Vamos atrás desse professor, ele não dará mais aula para ninguém.
quando a gente vê um rapaz desse, tão jovem, envolvido com o esporte, tem tanta coisa boa para falar, né? Vem com uma dessa, não dá um sentimento de frustração, principalmente quando a gente sabe que ele está nas páginas das principais revistas e jornais sendo acusado de homofobia o tempo todo? O que é isso? É o cara que produz a homofobia, mas está te acusando? Fala aí pra gente, Matheus. Não, eu sinceramente eu não conhecia o cidadão, eu sou um pouco desligado do mundo do esporte, eu não conhecia essa pessoa, mas eu conheci o fato, o que é curioso, eu conheci o fato de quando ele polemizou com relação, acho que a algum personagem e tudo mais, e aí me faz pensar que uma das coisas boas foi ter entendido que esse cara, ele atrai pessoas que repercutem o discurso de ódio. Ele já tinha atraído. Enfim, provavelmente ele conseguiu seguidores naquela polêmica lá atrás. Falar mal de LGBT é a coisa mais antiga no mundo para poder conseguir seguidores nas redes sociais, né? Não, e é isso que ele tinha, né? Ele tinha um monte de gente que tinha um discurso de ódio, que tinha uma ideia violenta ali em volta dele. E aí, quando aparece o meu vídeo, obviamente que dentro ali da página dele só teria discursos, enfim, gente querendo me caçar, gente atacando a comunidade LGBTQIA+, enfim, os diversos tipos de coisa que tem. E isso assusta, né? Isso causa medo, porque como é uma pessoa, como é que eu posso dizer, um vórtice de discursos de ódio, violência e neoconservador, fascista, em alguma medida, porque pedir para caçar um professor que está trabalhando com isso, a gente está falando de uma censura, né? Isso assusta, porque ele visibiliza como se a maior parte das populações, como se milhões ou milhares de pessoas estivessem concordando com isso, o que não foi o caso, assim, todos os meus alunos, a maioria não, 100% da escola apoiando, professores, coordenação, só que se lança essa ideia de que eu estou realmente sendo punido e eu preciso ser punido, de que a minha aula não foi bem aceita, que ela causou uma polêmica. Isso não aconteceu. Então, eu tinha pessoas que me mandavam mensagem falando: Matheus, eu estou sabendo que você está sendo perseguido, vai ser mandado embora, que os alunos trans da escola estão sendo perseguidos e tudo mais. Eu falei, não, calma, é o processo contrário, a gente tá revertendo, a gente jogou isso para o debate público. Agora, esse debate explodiu para além da escola estadual aqui da cidade, foi para as escolas municipais, foi para a região. Só que, como que a gente faz para parar esses caras? Como que a gente faz para parar essa rede que está prejudicando, que é uma censura que está acontecendo e que causa medo. Eu tive mensagens que, enfim, eu fui um vértice ali, né? Tem muitas pessoas que estão sofrendo com o meu vídeo. Tem professores que estão vendo meu vídeo e estão falando: nossa, eu tive uma crise de ansiedade quando eu vi o seu vídeo, porque eu pensei, caramba, e se isso fosse comigo? E eu que entro na sala e às vezes me comporto de tal forma que não é bem assim, se eu entrasse nesse tema. Então, a minha angústia é essa: como que a gente vai conseguir dar tranquilidade para o professor fazer seu trabalho? Eu tenho um amigo metalúrgico que ele comentou o seguinte, vendo o vídeo, ele falou assim: Matheus, eu já passei em empresas em que a gente teve essa formação que você está dando para os alunos, dentro de empresas capitalistas que aí praticam, enfim, toda a sua desigualdade de gênero dentro das empresas, ainda assim tem alguém do RH, um cara bem vestido, de terno social e tudo mais, com um slide bem feito, porque ele tem uma estrutura para isso, tem um loginho ali no slide da empresa, e ele fala a mesma coisa que eu estou falando. E ninguém vai pedir para perseguir esse cara. Então, o que assusta é essa perseguição à comunidade LGBTQIA+, e à escola em geral, né? Realmente, eu não sei como travar uma coisa dessa. Matheus, quero te dizer que você não está sozinho. Em 2018, eu fui afastada da minha escola, porque, segundo chegou até mim, a direção disse que eu estava fazendo apologia ao lesbianismo ao defender uma aluna lésbica. A grande novidade foi que eu fiquei muito frustrada. Durante 2 semanas, eu pensei em desistir mesmo da carreira docente, porque a secretaria me tira de sala de aula, eu não tenho direito de resposta, e aí eu recebo uma carta da minha turma, dessa turma, que teria sido a responsável pelo pedido da minha saída, assinada por 30, eu tinha 34 alunos, 32 assinaram o pedido de retorno, do meu retorno, e as 2 pessoas que não assinaram o pedido de retorno eram as 2 irmãs que eram filhas
do presidente da comissão escolar, que por acaso é um homem evangélico, pastor evangélico de uma igreja aqui na minha cidade. Então, assim, é sempre essa amarra. Nesse sentido, eu quero falar de duas coisas ainda, correndo, nós estamos acabando o tempo, Mauro. Sem tempo para tudo. Quero comemorar aqui de pé a igreja, toda a igreja, vamos levantar os pés, comemorar. Foi preso no Rio de Janeiro, pastor Tupirani, um cara que veio fazendo um trabalho, um desserviço, pregando ódio contra a população, contra judeus, fazendo um trabalho, um desserviço. É ele que é o responsável pela retirada das cotas no programa de estudos em políticas públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente teve essa vitória, essas pequenas vitórias do dia a dia. Sara, você está comemorando o punitivismo? Não estou comemorando o punitivismo, sou contra o punitivismo. Mas eu entendo que uma pessoa que passa a vida criando sujeitos para poder atacarem outras pessoas, e a minha comunidade vem sendo atacada constantemente por esses pastores, né? Gente desse tipo aí, né? Eu entendo que a gente precisa falar disso. Para fechar, eu vou colocar uma matéria, eu quero que Bruna faça suas considerações sem finais, Silvinha e você, Matheus, sobre esse caso que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje. Está aqui. Alunos são forçados a idolatrar o governador em colégio militar. Isso não podia acontecer em outro lugar se não fosse na minha terra, minha gente. Oh, meu pai. Goiânia só no atraso? É isso mesmo? Caiado, vontade de... Né? A gente tem tanta coisa para falar. Silvinha, Bruna, quem chega primeiro para poder comentar? E já fazer as considerações. Como é lá do Goiás, e eu sou do Goiás, eu vou começar, então. Eu acho que esse processo de militarização das escolas, ele reflete essa disputa, né, que a Silvia, né, apontou, o Matheus está ilustrando para a gente, né, uma tentativa de trazer esse estilo, essa norma, essa retórica para se manter um certo padrão, manter hierarquias, via educação, que é um lugar que a gente entende como uma alternativa para a gente buscar aí a disputa por transformação, né? Então, enquanto a gente tem esses setores conservadores acusando o Matheus, né, por uma aula, né, que na verdade é uma aula de cidadania que ele está dando ali, né? Você tem aí as escolas que têm passado por esse processo de militarização fazendo o que, em algum momento, eles estão acusando o Matheus de fazer, né? Então, acho que isso coloca muito do cenário que a gente está vivendo, mas que tende a ainda se agravar mais, porque é um período político, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, né? Saudar aqui o Matheus pela sua postura, né? Outros professores que tem feito isso, né? Aqueles que têm medo, né? Não estão sozinhos, trabalhem gênero e sexualidade nas escolas, né? E contem conosco nas universidades, nos movimentos sociais. Agradecer mais uma vez aí, Sara, Mauro. Bom. As redes, Bruna, aonde que a gente acha? Qual a rede social? Diz aí. @BrunaIrineu no Instagram, e a gente também pode seguir a Beth, @Beth_Brasil no Instagram. Sigam lá as nossas redes, acessem a Revista Brasileira de Estudos da Homotranscultura, a REBE, e conheçam lá o dossiê de Silvia, Cleiton e Vinícius e outros que a gente já tem publicado. Obrigada. Silvinha, você? Eu vou agradecer, né? Acho que o tempo acabou aqui. Eu vou agradecer muitíssimo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma alegria, uma honra. Sara, Matheus, muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Bruna, pela conversa. Mauro, pela acolhida. E também, ainda com relação ao dossiê, todo mundo que enviou o artigo, todos os envolvidos, a diretoria, a editoria da revista, a presidência da ABE. Muito obrigada, gente. Olhem lá a revista, tem muita coisa interessante. E é isso. Obrigada. Aonde que a gente acha nas redes sociais, Silvinha? @Saguial, né? S-Aguião, sem o tio. E por aí. No site do Clã tem coisas também. Silvia, Google tem meu livro. Esse ano vai ter curso de especialização com você? Para eu poder A gente ainda não sabe, Sara. Tá difícil, a gente está aí querendo esse espaço, mas crises financeiras na universidade, né? A gente não falou isso, mas os ataques pela ciência não são só a escola, né? A universidade como um todo.
Mas, dedos cruzados, Sara, te aviso Legal. também, para você espalhar a notícia aqui. Bacana, beijo, sim, gratidão. Matheus, querido, você que não vai andar mais só, porque agora tem aí ó, uma rede boa aqui para poder ficar te acompanhando, porque a gente vai defender professores como você, comprometidos com gente como eu. Eu adoraria, sou uma travesti que aos 12 anos estava sendo colocada para fora, passando por vários processos dentro da escola, e eu amaria ter um professor como você sendo meu professor. Eu adoraria, enquanto vó, ter você sendo professor do meu netinho, que é um garoto que eu espero que não esteja nas amarras que a gente utiliza de categoria de gênero, como diria Joy Scott. Por gentileza, suas considerações têm finais. Nossa, eu agradeço muito, muito mesmo, Sara. Eu vou, com certeza, dormir mais tranquilo, sabendo que a gente não está sozinho, que eu não estou sozinho, que eu e os meus alunos, minhas alunas não estão sozinhos nessa. Agradeço você, agradeço o Mauro aí pela oportunidade de a gente poder estar conversando, a Bruna e a Silvia pelo aprendizado gigantesco que a gente tem aí. Eu só preciso, vou levar muito do que eu aprendi, inclusive aqui, para dentro de sala de aula, sim, porque a gente não vai deixar de trabalhar com esse tema. E, bem, com relação a isso, eu só queria deixar minha consideração final, que a luta pela liberdade da existência e do pensamento, ela é, além de imprescindível, ela é urgente. A gente não pode deixar de fazer essa. Então, todos os professores, todos os alunos, enfim, o pessoal que está sofrendo esse período histórico, de que eu aprendi isso da pior forma possível, mas eu aprendi que a gente não está sozinho mesmo. Então, vamos continuar. Lindeza. Ô, Mauro Lopes, ainda tem gente que pergunta qual que é a representatividade dos identitaristas, esse tipo de coisa. A pessoa não entendeu que o mercado produz para ela sapato, cinto, perfume, até o corte de cabelo que ela utiliza é baseado em dinâmicas do que acabou de ser discutido aqui nessa conversinha nossa. As pessoas que não entendem isso, elas vão ter que fazer um curso de si, porque elas precisam começar a se perguntar o que elas estão fazendo nesse mundo. Elas não entenderam que a definição de suas roupas, de tudo que elas fazem, está baseado, sobretudo, em dinâmicas tão horríveis como essa que a gente tem discutido aqui. Gratidão. Eu queria dizer que estou muito admirado com esse paradoxo desse mundo que a gente está construindo. Juntos, juntos. Aí tem assim, aqui no alto, um homem hétero, cis, e aí, ao lado dele, abaixo, uma rede constituída pelas últimas, as últimas, uma travesti, uma sapatão, uma mulher, hétero, cis, Silvia, não sei, não? Silvinha está lá no gênero fluido, mas é preta, então tá a gente bom. abre esse espaço. Hétero é agressivo demais, Mauro. Então pronto. Tamo junto. Então, por uma rede, isso é muito interessante, sabe? Um homem hétero, cis, branco, que se abre para a humanidade e aí tem que cair na rede dessas vocês que são as últimas, né, para que elas acolham e protejam e defendam. Então, acho que isso me dá esperança na humanidade, sabe, na nossa caminhada. Eu acho muito importante, sabe? Muito legal. Esse é o nosso sextou, né, Mauro? Acho que é que sexta-feira fica leve. Ô, Mauro, e o mundo vai acabar? Ou o povo já não entendeu ainda que o mundo acabou para mais de 600 mil vidas? Pois é. O mundo acabou para mais de 600 mil vidas aqui no Brasil. E é o seguinte, a gente vai seguir resistindo. Não tem carnaval, apesar de ser sexta de carnaval, mas a gente vai resistir também em grande alegria. Então, boa sexta-feira para todo mundo. Para quem é de carnaval, bom carnaval. Quem é de cama, boa cama. Para quem é de carnaval em casa, carnaval em casa. Nada de sair na rua em bloco do Covid, não. Vamos nos divertir em casa. Vamos estar junto. Estou de plantão, Sara. Gente, esse carnaval inteiro. Trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho segunda, trabalho terça. Então, vou estar com vocês no sábado e domingo no Bom Dia. E na segunda-feira tem giro, na terça-feira também. E vamos aí acompanhando essa guerra na Ucrânia aí que está polarizando as atenções de todo mundo. Adorei conhecer vocês. Beijão, Silvia. Beijão, Bruna. Beijão, Sara. Beijão, Matheus.
Estamos juntos. Beijo de boa para todos. Deixa eu falar do meu neto. Ai, recebi meu negócio ontem, mandei imprimir. Olha lá que bonito que tá. Agora eu tô assim, tô me achando. Só pro meu... Ai, feliz, Mauro. Olha, desejo a vocês todos que vocês estejam abraçados por suas famílias. Matheus, eu não tenho um filho tão problemático quanto você. Problemático no melhor sentido, problematizador. Meu filho ele é mais careta um pouquinho, mas eu queria dizer que quero deixar o nosso orgulho de ter alguém como você criando estruturas aí em Jaguariúna e fazendo